Olá, bem-vindos ao nosso estudo de doutrina online das quarta-feiras, hoje 28 de abril de 2021, às 20 horas. Estudaremos o tema O Milênio, lição 11 do nosso estudo do livro de Apocalipse. E é um prazer tê-los conosco. Aos visitantes, informamos que temos os estudos anteriores no nosso canal, identificado com o início Doutrina Online. Nós vamos começar então com a oração e depois leremos o texto básico de hoje, que é Apocalipse 20, versos 1 ao 15. Apocalipse 20, versos 1 ao 15. Vamos orar. Grande é o teu nome, Senhor, santo, digno de louvor, glória e honra. Nós oramos a Ti com esse entendimento, essa consciência de que só o Senhor é Deus e nós não somos dignos de estar em Tua presença. Mas não obstante, o Senhor tem tido misericórdia das nossas vidas, tem nos dado ricas bênçãos e agora oportunidade maravilhosa de estudarmos a Tua palavra. Pedimos a Ti que Teu Espírito nos conduza para o louvor do Teu nome, em nome de Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. Amém. Lá para a nossa leitura em Apocalipse 20, versos 1 ao 15. Está sempre cortando aí por causa da câmera, né? Vamos seguir assim mesmo. O texto diz: Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até se completarem os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não viveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto de sua prisão ou da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não for achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo.
Passagem também séria, né? E não brinca não nos termos e nas colocações. Precisamos então entendê-la. Já tivemos um estudo preliminar a respeito quando estudamos a perspectiva da esperança do fim na Antiga e na Nova Aliança, no Antigo e no Novo Testamentos, portanto. E na sequência nós vimos o que seria o milênio. Nós vamos então dar um passo mais aqui no estudo de hoje. Muito bem, a figura de Yin e Yang, que é um círculo dividido em duas partes proporcionais, muitos conhecem, né? Uma branca com um ponto preto e outra preta com um ponto branco, é uma das representações mais conhecidas do monismo, isto é, o conceito de que o bem e o mal são uma coisa só. O bem e o mal são uma coisa só, e muitos defendem e acreditam nesse conceito. Vocês lembram, né? Um círculo, aí parece um peixe de um lado, um peixe do outro, meio parecido assim, aí tem o preto tem um ponto branco e o branco tem um ponto preto. A mensagem, a ideia, o entendimento ali é esse, que o mal e o bem são uma coisa só. A religião bíblica ensina algo contrário, totalmente diferente. Há oposição do mal contra o bem, mas eles não se completam nem se equilibram. Pelo contrário, o bem tem sua fonte no Deus soberano que subjuga e controla o mal, ao ponto de até usá-lo para seus bons propósitos. E, mais importante, no final, o bem vencerá completamente o mal. Desde o Gênesis, né? Desde toda a eternidade, mas eu falo do Gênesis porque Deus disse lá com a queda do homem: porém, inimizade entre ti e a mulher. Então, não há nenhuma comunhão entre luz e trevas. Nunca haverá. E não há nenhuma necessidade a luz não necessita das trevas, ou seja, Deus não necessita do diabo, do mal, nada disso, absolutamente nada disso. A verdade não precisa da mentira, a justiça não precisa da injustiça e daí por diante. Quem vive assim, vive enganado já pelo diabo, como nós vimos na lição passada. Primeiro ponto, então, aqui do nosso estudo é 1000 anos de aprisionamento do diabo. O que é isso? João vê um anjo portando a chave do abismo. É a visão de João. Ele vê esse anjo portando a chave do abismo. Em Apocalipse, abismo é a esfera espiritual na qual operam as forças das trevas. É importante, então, saber disso. Em Apocalipse, o abismo é a esfera espiritual na qual operam as forças das trevas. E que ter uma chave representa ter autoridade sobre algo. É o outro sentido aqui. Então, o que é ter uma chave? Ter autoridade sobre algo. Portanto, a posse das chaves indica a capacidade para controlar as atividades demoníacas, com a qual o anjo prende Satanás no abismo por 1000 anos. Certo? Então, Satanás não está no inferno, nem está numa penitenciária literal, né? Preso aonde? Ou em algum lugar no universo. Não. O que significa o aprisionamento, então, de Satanás? Jesus afirmou que seu ministério terreno amarrou o valente Satanás e o expulsou do céu. Marcos 3, verso 37, ou Lucas 10, versos 18 e 19. Então, a obra de Cristo, o seu ministério terreno amarrou o valente. Sua morte na cruz despojou os poderes demoníacos. Colossenses 2,15. Hebreus 2,14. E João explica que o aprisionamento de Satanás significa que durante esses 1000 anos ele não poderá enganar as nações, isto é, reuni-las para a peleja contra Cristo e seu povo. Ele não consegue seduzir as nações livremente. É isso que significa. Porém, sua prisão ainda não é definitiva, pois é necessário que seja solto para a grande batalha. Nós explicamos isso nesse estudo que eu me referi no início, da esperança escatológica ou do tempo do fim e do milênio. O aprisionamento de Satanás denota que seu poder de sedução está restringido
e desde o ministério de Cristo até a sua volta, até quando Cristo voltar, e ele está incapacitado de enganar os povos do mundo para que se voltem contra a igreja de Deus. Antes da vinda de Jesus, Satanás teve sucesso em impedir que Israel cumprisse a sua missão de ser uma luz para as nações. Isso já aconteceu no passado. Ele já enganava as nações mais livremente. Por isso que você vai estudar os impérios antigos e ver que a cultura da Babilônia, da Assíria, dos egípcios, era uma cultura demoníaca, de uma crença completamente pervertida, perversa, com sacrifícios humanos e tantas outras atrocidades. Era algo realmente louco. Isso porque Satanás conseguiu seduzir essas nações e fazer com que elas desenvolvessem esses poderes perversos, poder cultural, econômico, religioso e tudo mais, político, perversos. A história dos gregos está manchada com isso também, os romanos e o mundo greco-romano, quando se forma assim, você vê que também é com todas essas perversidades, Satanás sempre seduzindo as nações. Pode ver esse tipo de capacidade de sedução, Gênesis 12:3, Isaías 2:2, Isaías 49:6, Atos 3:25. E ele mantinha essas nações em suas trevas espirituais, como está lá em Atos 14:16 ou 17:30. Mas a ressurreição de Cristo inaugurou uma nova era na qual o diabo não será capaz de deter a pregação e a aceitação do Evangelho. Mateus 24:14, 28:19, Atos 1:8, 13:47. É o poder de Deus, né, referido lá em Atos 1:8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito e sereis minhas testemunhas. Esse é o poder de Deus, né? Não é o poder para ficar sapateando, girando, vilando como louco, gritando e caindo no chão. Isso é a capacidade do engano, né? É ser seduzido pelo diabo ali. Ou então qualquer outra coisa assim. Mas a pregação fiel, a religiosidade fiel, é o poder de Deus, é o evangelho, é a pregação que faz a pessoa viver com fidelidade. Ainda que esteja relativamente ativo, Satanás está, se você olhar para Apocalipse 2:10, Efésios 6:11, 1 Pedro 5:8, entre outros textos, Satanás nunca está realmente livre da sua subserviência a Cristo, pois Jesus é quem detém as chaves do abismo. Até a demoníaca atividade sedutora integra o plano soberano de Cristo para o mundo e para o seu povo. Apocalipse 17, versos 13 e 17. Satanás é a antiga serpente que seduziu nossos primeiros pais a fim de destruir a primeira comunidade da aliança de Deus. E o milênio é o começo do cumprimento da promessa do Criador de que a serpente teria sua cabeça esmagada pelo descendente da mulher. Gênesis 20, Apocalipse verso 12, verso 9 e Gênesis 3, versos 1, versos 14 e 15. No entanto, no final dessa era, é necessário que Satanás ganhe liberdade por um breve período para unir as nações num terrível ataque final à igreja. É esse o sentido da visão da besta que surge do abismo para a peleja final contra a comunidade da aliança. Apocalipse 20, versos 3, 7 e 8, 11, verso 7, 16, verso 13 e 14, 19, versos 19 a 21. O milênio, portanto, é um período simbólico que abrange toda a era da igreja cristã, na qual Satanás tem seu poder restringido pelo Senhor. Glorificado seja o nome do Senhor. 1000 anos de reinado dos santos, que esse milênio não é 1000 anos de reinado de Satanás, né? É o milênio ou mil anos de reinado dos santos. João tem uma nova visão acerca dos 1000 anos, mostrando que o primeiro efeito do aprisionamento do diabo é que os santos são habilitados a sentar-se em tronos. João os descreve como os mártires que perseveravam
perseveraram diante dos ataques e seduções da besta e até morreram por sua fé. Dessa forma, viveram com Cristo se refere a uma existência celestial enquanto aguardam a ressurreição final do seu corpo glorificado. A cena, portanto, se passa no céu, no transcorrer dos 1000 anos que representam a era cristã. Eles são os santos que morreram pelo Evangelho em todas as épocas da Igreja e não apenas aqueles que enfrentaram a manifestação final da besta. Podemos conferir ou verificar Lucas 23, 42 e 43, Atos 7, versos 55, 56 e 59. Têm autoridade para julgar e reinam com Cristo, no sentido de que podem contemplar os juízos divinos já sendo derramados na derrota de Satanás e da grande Babilônia com seus seguidores. Mas o julgamento e o reino do qual já tomam parte somente se consumirá ao final dos 1000 anos na volta de Cristo. Esse viver com Cristo como sacerdotes e reis é chamado de primeira ressurreição. Você tem Apocalipse 20, versos 5 e 6, que acabamos de ler também. Pode ver Apocalipse 1, verso 6, se repete em 5, 10. E podemos comparar com Êxodo 19, 6, Isaías 61, 6. Essa ressurreição espiritual aponta para o poder de ressurreição que Cristo compartilha com quem crê nele. E quando o crente morre, esse poder se manifesta como vitória sobre a morte para estar com Cristo. Segundo aos Coríntios 5, 8, Filipenses 1, 23, Colossenses 2, 12. A primeira ressurreição significa que os crentes que João viu tinham morrido em Cristo e nele agora vivem. Os ímpios não participam dessa bem-aventurança, pelo contrário, recebem uma segunda morte, significando a condenação eterna. A interpretação espiritual da segunda morte corrobora o mesmo tipo de interpretação para a primeira ressurreição. Os crentes vivem pela fé em Cristo e, quando morrem, continuam espiritualmente em comunhão com Cristo, compartilhando do seu reinado até que sejam ressuscitados por Cristo. Nosso viver é Cristo e o morrer é lucro, como disse o apóstolo Paulo, ou como diz a palavra de Deus. O confronto final. João retorna ao tema do aprisionamento temporário de Satanás, que, conforme predito, é libertado. É importante notar que o diabo não escapará de sua prisão, mas será solto. Mais uma vez, as forças do mal são mostradas dependentes da autorização divina para agirem. Então, é Deus quem tem a palavra final sobre isso. Então, se a sua prisão é a manifestação da obra de Cristo, impedindo, por exemplo, a igreja prega, a igreja vive o cristianismo e prega o cristianismo, prega o evangelho. O que acontece? Almas são libertas do engano de Satanás. Satanás mente sobre a realidade, Satanás mente sobre a existência, Satanás mente sobre Cristo, e as pessoas que estavam enganadas passam a ser libertas, são libertadas desse engano, e elas creem em Cristo, e Satanás é impedido de enganar livremente, impedido. Então, se olharmos para o fato de que a Apocalipse está usando essa linguagem de forma figurada para falar de uma realidade, que é esse impedimento de Satanás de enganar livremente, porque sempre tem um povo pregando a verdade, combatendo a mentira e tudo mais, as injustiças, então, e vidas têm sido libertas. Então, eles se libertam, soberanamente libertam. É como se Deus, então, soberanamente fizesse seu povo parar de pregar. Seu povo vai ficar, ele não vai desviar, apostatar, nada disso, mas vai entender que é o tempo do silêncio, para que Satanás avance com seus enganos e o mundo achando que está, orgulhosamente achando que está por cima, porque está usando poderes econômicos, religiosos, políticos e tudo mais para agir contra a igreja, quando na verdade é a própria destruição. É como, eu outro dia usei a ilustração assim, é como se um grande caçador tivesse com uma fera presa numa jaula e ela tivesse louca para atingir os seus servos, os servos desse caçador. Daí o caçador manda soltar da jaula, manda os servos abrirem a jaula.
E quando a fera sai para agir contra o servo, ele facilmente mata, destrói. A Bíblia diz que Jesus vai destruir Satanás e o seu exército com o sopro da sua boca e pela manifestação da sua vinda. Então, Satanás será liberto. É importante notar que o diabo não, então, escapará, ele será liberto. Conforme a restrição do seu poder de engano imposta por Deus é removida, Satanás imediatamente reúne de toda a terra nações hostis ao evangelho para guerrear contra a igreja, uma peleja definitiva já profetizada em outras visões de João. De posse de suas plenas capacidades de sedução e engano, a antiga serpente arregimenta para a sua causa um inumerável exército, e ele consegue comandar esse exército. E João menciona Gog e Magog, já explicamos também, mas vamos aqui falar de novo, em referência a uma profecia de Ezequiel, na qual Gog seria o príncipe da terra de Magog, encabeçando, melhor dizendo, um exército de nações ímpias que atacaria Israel, mas seria derrotado pelo poder de Deus, e é o que acontece, instaurando uma nova era de prosperidade e santidade para Israel. Está lá em Ezequiel 38, versos 1 ao 39 e 29. Não conhecemos um cumprimento dessa profecia na antiguidade, nem devemos procurar identificá-los com governantes ou governos da atualidade. Agora, no Apocalipse, os dois nomes representam as nações ímpias a serviço de Satanás no último confronto com o povo de Deus. Você tem a menção de Gog e Magog lá em Ezequiel. Isso aconteceu mesmo? O relato de lá tem uma mensagem, e é disso que João está tratando, semelhante àquilo que é como se João dissesse isso, né? É semelhante ao que Ezequiel fala lá em Ezequiel 38, quando ele cita Gog e Magog, ele está dizendo, essa batalha final, culminando na destruição final de Satanás e todos os seus aliados, é semelhante a Gog e Magog, é semelhante àquele episódio relatado por Ezequiel. O exército ímpio cerca o acampamento dos santos, como o Apocalipse mostra, uma alusão ao acampamento dos hebreus no deserto durante o Êxodo, indicando a natureza peregrina da igreja. E a cidade querida, uma referência a Jerusalém, que em Apocalipse é identificada com a igreja. Tanto acampamento dos santos quanto cidade querida é a mesma igreja, é o mesmo povo de Deus, significando que ela ali, ao ser identificada como acampamento dos santos, ela tem uma vida peregrina, e é um período muito breve, aquele período de intenso sofrimento. Mas em seguida já dizer, mas ela é a cidade querida, aquele povo, acampamento dos santos, é a cidade querida, já está dizendo então quem ela é, né? Que é aquilo que ela vai viver de forma muito curta, de sofrimento, de perseguição. A realidade dela não é o que parece, ela é a cidade querida de Deus, e por essa razão, por ser igreja, por ser cidade querida, ela será protegida. As forças de Satanás são bem-sucedidas em seu ataque à igreja em defesa, mas repentinamente são destruídas por fogo que desce diretamente do céu, uma referência à fúria de Deus sobre Gog e Magog, ou de Magog, na profecia de Ezequiel, como já dissemos. O livramento pelo fogo descendo do céu pode ser literal, ou em sentido figurado para a ira divina. De um modo ou de outro, Deus libertará o seu povo e punirá os seus inimigos, e é isso aqui que importa como mensagem para nós. Não obstante seus seguidores serem castigados com fogo, o dragão que os seduziu recebe uma punição sendo lançado no lago de fogo e enxofre. Essa é a mesma punição que receberam seus agentes terrenos, a besta e o falso profeta. Não se trata de fogo literal, já que nem Satanás nem seus anjos têm corpo físico. Nem se trata de um estado de inconsciência ou inexistência, mas
de um tormento terrível, consciente e interminável, dia e de noite, pelos séculos dos séculos. Deus os punirá para sempre. Quando se refere aqui lá no texto de Apocalipse 20, né, ao fato de que já existe a besta e o falso profeta naquele destino, é porque João, nos capítulos anteriores do mesmo livro de Apocalipse, já mencionou isso. É como se ele estivesse dizendo para o leitor, onde eu já falei que é também para onde vai, né? Então ele diz, onde já existem a besta e o falso profeta, mas não é que eles vão primeiro do que Satanás, não. Esse momento final será o momento final para Satanás e o seu exército. Então será o momento em que todos serão lançados nesse tormento eterno. Agora nós temos, por último, o julgamento final, a visão de um grande trono branco, retoma, né, uma visão anterior, não deixando dúvidas de que aquele que se assenta é o próprio Deus. Esse é o trono de juízo, por isso a cor branca, sinalizando santidade e justiça, e seu estabelecimento acarreta o fim da ordem criada como a conhecemos. Os mortos postos em pé significa que ocorreu a grande ressurreição dos mortos e todos os seres humanos que já viveram serão julgados de acordo com suas obras, conforme registradas nos livros que simbolizam o completo conhecimento de Deus. A morte e o inferno, como domínios de punição temporários, são absolvidos pelo lago de fogo e enxofre, a punição definitiva e eterna, a segunda morte, como já foi dito, reservada para todos os que não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto, ou seja, para todos os ímpios. Pela fé, os crentes esperam pelo dia em que o justo juiz virá em seu socorro e fará justiça em toda a terra. Deus fará justiça em toda a terra. Cristo virá como um juiz vingador para o veredito final. Muito bem. Muitas pessoas, irmãos, fazem uma leitura literalista do Apocalipse e do milênio, por isso ficam tentando identificar personagens e situações do livro no noticiário e acabam perdendo de vista a aplicabilidade das visões de João para crentes de todas as épocas. E ficam numa loucura, né? Sem critério, ora é literal aqui, mas aquilo ali não é, e escolhe o que é literal e o que não é, e é uma confusão. Nós dissemos isso já na primeira lição, no primeiro estudo do livro, quando falamos que, já que identificando o livro, a forma literária do livro, nós observamos que ele é um livro com símbolos, a forma correta de entender a sua mensagem é primeiro estudando os símbolos, identificando esses símbolos. E uma vez que o autor é bíblico, então os seus símbolos também são explicados biblicamente. Não mudou nada de nenhum dos livros. É a mesma regra. Então eu tenho que ir em toda a Bíblia para ver onde é que estão esses símbolos. Não ficar interpretando com fontes externas, né? Não adianta. Mas eu consigo, a partir das Escrituras, perceber o tempo, entender o meu tempo, interpretar a realidade corretamente. Mas a interpretação correta da realidade é fazendo uma leitura correta da palavra de Deus. Nunca posso fugir disso. A interpretação simbolista dos 1000 anos, apresentada nesta lição, conhecida na teologia como amilenismo ou milenismo inaugurado, mostrou que o milênio começou na ressurreição de Cristo e será concluído com a segunda vinda de Cristo, com a sua segunda vinda. É a era da igreja na qual a ação de Satanás está restringida e o povo de Deus pode iluminar as nações com a luz do Evangelho enquanto aguarda o justo julgamento de Cristo sobre seus perseguidores. As pessoas, irmãos, são atraídas pela determinação de datas e identificação de pessoas e lugares no Apocalipse. Por que isso acontece, na sua opinião?
A interpretação simbólica não se preocupa com essas coisas, somente com o significado espiritual. Na presente era, Satanás está acorrentando para não mais enganar, ou melhor, está acorrentado para não mais enganar. Você tem aproveitado essa oportunidade sem igual na história humana para apresentar o Evangelho? Apesar de toda essa agitação que nós estamos vendo no Brasil, você pode pregar aqui pela internet, você pode sair aí à rua, falar para o seu vizinho. Você tem aproveitado isso? O juízo final significará a punição definitiva e permanente de toda a rebeldia contra Deus e perseguição contra a igreja. Quais sentimentos essa certeza provoca em você? Como você tem reagido a essas verdades? Algumas irmãos têm falado comigo, pastor, mas eu não conhecia essas coisas dessa forma, e é bom ver a reação positiva deles. Minha oração é que eles perseverem, de sentir alegria por estarem entendendo e conseguir perceber corretamente a realidade, sem ficar nessa loucura de identificar quem é o que, etc. Não, Satanás está aí, debaixo do poder soberano de Deus, e a igreja está aí, ainda sustentada e sempre será por Cristo, e o mal vai aumentar com seus picos de iniquidade, sinalizando que o justo juiz está voltando e que vingará todos os opressores do seu povo. É como nós temos que olhar para a realidade, irmãos, todos nós. Então nós temos que, entendendo isso, que a prisão de Satanás tem a ver com a pregação do Evangelho, o testemunho da igreja, nós temos que ter coragem de evangelizar, de pregar o Evangelho para o nosso parente não crente, aproveitar, remir o tempo. Remir é economizar o tempo, falar para as crianças, para os filhos, para a família em casa, até as que estão na igreja, nem sempre estão convertidos e ainda tem uma vida pela frente, e a Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Então tem que estar sempre se alimentando da palavra. Pregar o Evangelho para colega de trabalho que não é crente, alguém que está numa situação difícil e de repente partindo para a eternidade sem Cristo. Então devemos orar a respeito disso e devemos planejar, estabelecer um alvo para, desculpe aí, vou deixar assim mesmo, um alvo para essa missão que é nossa de pregar o Evangelho, né? Fazer algo individualmente, cada crente no seu lugar, mas também como igreja. É importante a igreja pensar em alguma coisa assim, né? De repente, no domingo de manhã, a igreja sair para evangelizar no bairro. Há muitas possibilidades e devemos ter a disposição em obedecer e aproveitar essas oportunidades. Vamos orar, encerrando, pedindo a bênção de Deus para cumprir a nossa missão de pregar o Evangelho a toda criatura, ensinando a guardar todas as coisas que Cristo ensinou. Oremos. Amado Senhor, santa é a Tua palavra e digna de toda a nossa confiança e aceitação. E agradecemos a Ti, porque ouvimos as Tuas verdades, fomos alimentados espiritualmente e instruídos pelo Senhor. Agradecemos a Ti, porque somos Teu povo, alcançados pela graça em Cristo Jesus. E pedimos ao Senhor que nos ajude na missão que temos de pregar o Evangelho. Ajude-nos, Senhor, a termos coragem de planejar e realizar a meta de evangelizar pessoas, sejam parentes, sejam colegas de trabalho, sejam vizinhos, sejam as pessoas no bairro e um projeto de toda a igreja, mas que nós venhamos a pregar conscientes da liberdade que temos em Cristo de falar
do Senhor. E também conscientes, ó Pai, da obra do Senhor, através desse ministério da palavra, de prender Satanás, de impedi-lo de que ele engane pessoas, vidas, escravize, e do poder do Teu Evangelho, que é o poder do Senhor para a salvação de todo aquele que crê. Ajude-nos a viver com essa convicção e certeza e falar de Cristo para aqueles que perecem. Use-nos, ó Pai, para o louvor do Teu nome. Em nome de Cristo Jesus, nós te oramos agradecidos. Amém. Tenham todos um ótimo descanso, um dia abençoado amanhã. Deus os abençoe. Um abraço.